Olá, aqui é o Célio e este é o canal Teriquerica. Oi, tudo bem? Meu nome é Charlie, eu sou coordenador da Missão Rama no Brasil, sou cofundador da Missão Rama no mundo. Em 74, junto com meu irmão Cício, como vocês já devem saber, fundamos a Missão Rama e ela se expandiu a partir daí a todos os países. Esta aqui é a primeira fita de vídeo que vocês vão utilizar. Ela é bastante simples, não pretende ser nada especial, muito pelo contrário. O objetivo dela é dar uma ideia de como os exercícios de relaxamento devem ser processados, a postura ideal, quais são as posturas ideais para executar corretamente o trabalho, e é disso que nós vamos tratar. Bem-vindos ao trabalho, espero que esta fita venha realmente a ajudar no desempenho do seu grupo. Daqui para frente, vamos trabalhar especificamente sobre posturas, as ideais, que seriam realmente importantes serem preservadas dentro do trabalho, e aquelas que podem ser utilizadas opcionalmente, dada a situação do momento. Para começar, o relaxamento, como vocês já observaram, já leram provavelmente nas apostilas e já discutiram em grupo, provavelmente vocês já fizeram algumas pesquisas, obviamente, é uma coisa, é um tipo de trabalho bastante importante, principalmente nos dias de hoje. Um bom relaxamento é imprescindível no que se refere à saúde do corpo e à saúde mental. Vivemos num mundo tremendamente estressante, um mundo de grande agitação, muito trabalho, muita tensão, e a única forma de encontrarmos um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento de conforto, de descanso pleno, é utilizando corretamente um bom relaxamento. O relaxamento é utilizado de várias formas. Atualmente, muita atividade esportiva vem aplicando o relaxamento como uma forma de descanso e de alívio da tensão. A ginástica olímpica, por exemplo, atualmente, após uma grande quantidade de exercícios, ele culmina, esse tipo de trabalho culmina com um relaxamento. Em diferentes outros grupos de trabalho, onde o estresse e a tensão são muito grandes, também são recomendados relaxamentos. Inclusive na indústria, atualmente, algumas empresas, principalmente estrangeiras, recomendam momentos de relaxamento. O relaxamento, na verdade, não é uma recente descoberta. Ele já vinha sendo aplicado há muito tempo por algumas correntes e orientações, principalmente de caráter orientalista. O relaxamento era parte, inclusive, das disciplinas vinculadas ao yoga. O relaxamento vem sendo utilizado de forma terapêutica no Ocidente de maneira bastante recente. O relaxamento não é mais do que uma condição na qual podemos obter um estado de paz, de total relax, ou de total soltura, de total alívio da tensão. Somente que esse alívio tem que ser concomitante entre corpo e mente. Não adianta estarmos fisicamente relaxados, isto é, soltos, quando a mente se encontra em tensão, quando ela se encontra perturbada, quando ela se encontra agitada. Um correto relaxamento implica em que mente e corpo estão em perfeita sintonia. Para que nós possamos fazer um correto relaxamento, obviamente haverá um treino. Não é possível fazer um excelente relaxamento simplesmente para chegar, se colocar numa posição e iniciar um trabalho. É difícil que um correto e ótimo relaxamento aconteça. É possível, mas não é o usual. O processo de relaxamento e a condição de poder chegar a um bom relaxamento se adquire ao longo de um treino, ao longo de uma preparação. Músicas de fundo, orientações de um instrutor, um tipo de trabalho acompanhado por um monitor ou por um operador do trabalho facilitam este tipo de situação. Atingir, obviamente, um relaxamento. Mas não é todo mundo que sabe conduzir e sabe levar a bom termo um relaxamento.
O relaxamento tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, tem que ser planejado, tem que ser organizado. Senão, o seu sucesso dificilmente ocorrerá. Muito bem. Então, praticamente, dentro do que nós estamos conversando, é muito importante que um relaxamento seja bem realizado, para que um operador execute uma correta tarefa de relaxamento e a pessoa atinja um bom estado de relaxamento. É importante que ambos estejam predispostos ao exercício. O operador precisa medir corretamente suas palavras e utilizá-las no momento certo. O ênfase que colocará em cada palavra, a palavra utilizada, a voz de comando, serão importantes para que o relaxamento atinja seu objetivo final. Dentro do relaxamento, nós temos várias técnicas estas que vêm principalmente de diferentes orientações yogas. O relaxamento sofreu nesses últimos anos algumas mudanças. Dentro da orientação que antigamente vinha sendo aplicada do yoga, por exemplo, das doutrinas yogas, foram utilizadas novas técnicas adaptadas e adequadas de acordo a orientações terapêuticas de diferentes disciplinas, como na própria psicologia e psiquiatria. Então, hoje em dia temos um grande volume, uma grande quantidade de formas de relaxamento. Nós, na verdade, optaremos por algumas que são bastante simples, fáceis de serem utilizadas e principalmente práticas dentro do dia a dia. Então, basicamente, dentro do que nós iremos ver ao longo, haveremos de encontrar algumas técnicas que são fáceis de aplicar. Praticamente, a primeira delas é o que você já deve ter lido na apostila, que é o relaxamento na posição de morto, na posição de deitado, né, de costas, com as pernas esticadas, braços esticados, cabeça para cima, né, e é a posição mais comum para relaxamento. Outra que nós iremos ver é a de semiloto, ou sentado no chão, assentado numa cadeira, que são praticamente as três posturas mais comuns e que são aplicáveis durante o dia a dia. Outra situação também que é importante ressaltar é que durante o relaxamento a postura da cabeça, do rosto, dos músculos do rosto são importantes. Não é somente que o deitado, o sentado são suficientes condições para atingir um bom relaxamento. Como estão dispostos, como estão soltos ou colocados os músculos, também é importante. Isso eu me refiro, por exemplo, as extremidades não podem ficar soltas, as extremidades não podem ficar jogadas, numa posição tensa, apertada, muito pelo contrário. Quanto mais soltas estiverem as mãos, os braços, as pernas, por exemplo, melhor será o relaxamento. Outro ponto importante, que vocês irão ver também, é como que a mente deve se posicionar numa condição de relaxamento. Normalmente, quando nós fechamos os olhos, a mente nos traz ideias, imagens, pensamentos, preocupações do dia a dia. O que a empregada fez, o que o filho ficou fazendo, o problema no escritório, etc. Tudo vai cruzando nossa desordenadamente. O objetivo de um relaxamento não é de você oferecer oposição a todos esses pensamentos. Eu não vou pensar agora nisso, consequentemente, então vou forçar minha mente para que essas ideias não cheguem. Isso não é correto. Muito pelo contrário, aumenta obrigatoriamente a tensão. O que deve acontecer é que, num estado de relaxamento, ao iniciar um relaxamento, todas as ideias passem automaticamente. Não existe oposição nenhuma a qualquer imagem. Muito pelo contrário, que o trânsito das ideias, das imagens, dos pensamentos flui corretamente, sem opor resistência nenhuma. Então, nossa mente deverá se deixar esvaziar, ela virá trabalhar sozinha, independente, sem que a preocupação do dia a dia venha importunar. O que nós não devemos fazer é prestar atenção às ideias que chegam, aos pensamentos que surgem ou às imagens que nos acometem. Então, quando iniciarmos um processo de relaxamento, devemos nos colocar na postura adequada, a mais correta ou a mais adaptável ao momento que nos encontramos, deixar nossa mente fluir e iniciar um processo de relaxamento.
Agora, dentro das técnicas, não somente as posturas, existem várias formas de você se relaxar. Existem técnicas de contagem numérica decrescente. Existem técnicas de indução, que são realizadas através de uma fita pré-gravada ou através da presença do instrutor. Seja como for, qualquer técnica que venha atingir um estado de relaxamento adequado serve. Não quer dizer que estas que nós estamos desenvolvendo junto com o trabalho sejam as melhores, as mais importantes e as definitivas. A qualquer momento, a qualquer hora, vocês podem incorporar à sua disciplina de trabalho um novo tipo de relaxamento, se ele vier, obviamente, servir a seus interesses. Então, daqui para frente, devemos indicar que, para efetuar um correto relaxamento, é importante que o ambiente seja o correto, isto é, que vocês procurem um lugar na sua casa, na sua sala de escritório, ou em qualquer ponto onde você estiver, onde você tenha principalmente silêncio, onde você tenha conforto, onde você se sinta bem, onde você consiga obter uma postura que lhe seja adequada. Então, a primeira coisa a você procurar, quando quiser fazer um relaxamento, é encontrar um local ideal, um local que seja importante, em que você se sinta bem e que seja conforme a sua necessidade. Uma vez achado este local, uma vez encontrado este ponto, aí você escolherá a postura que lhe será mais fácil, mais simples, mais cômoda, em que procurará atingir o relaxamento. Uma vez que achado o local, colocado na postura ideal, você se utilizará do recurso que lhe for mais interessante, ou através de uma fita pré-gravada, na qual você terá uma música de fundo e as instruções para executar o relaxamento, ou através de um processo de autoindução, isto é, você mesmo fará seu relaxamento. Mentalmente você executará a contagem, você criará as sugestões para iniciar o relaxamento, ou você encontrará algum elemento que servirá para ajudá-lo nesse processo. Nós veremos praticamente as posturas. O objetivo desta cinta, esta fita, é de que você consiga ver, conhecer facilmente quais são as posturas ideais e quais podem ser os vícios que interferem na execução de um correto relaxamento. Então, daqui para frente, nós iremos trabalhar com quais são as posturas mais indicadas para você executar um correto relaxamento. As fitas de orientação para o relaxamento, praticamente você está recebendo dentro do trabalho no grupo, onde você tem uma música de fundo, simples, sem mais nada, somente a música, para você fazer o relaxamento correto. Depois você poderá ter também uma cinta, uma fita, onde você tem uma música de fundo e uma instrução pré-gravada, na qual há todas as fases do processo de relaxamento. Você tem um relaxamento que é executado com as mãos invisíveis, que fazem, às vezes, do massageador, que vai soltar o músculo. Tem o sistema de contagem regressiva ou contagem ascendente, que também serve como elemento de orientação e indução ao relaxamento. É importante que, durante o relaxamento, você procure se soltar, que você procure aliviar suas tensões, não opor resistência a seus pensamentos, que eles obviamente deverão surgir obrigatoriamente, fazem parte inclusive do próprio processo, e a partir desse momento você terá a oportunidade de atingir um correto relaxamento. Soltando, colaborando dentro do processo, obviamente o resultado será excelente. Para podermos fazer um bom relaxamento, teríamos que partir para uma posição relativamente cômoda e confortável. Como falamos anteriormente, é muito importante encontrar um lugar que seja agradável, tranquilo, de preferência totalmente silencioso e que facilite o trabalho do relaxamento. Para começar então a função básica do relaxamento, que seria aliviar as tensões, soltar a musculatura, para isso existe uma posição altamente confortável, que é a posição deitado. Então vamos nos colocar na posição de deitado. Essa posição deitado implicaria nas pernas esticadas, totalmente esticadas, o mais próximas possíveis, os calcanhares soltos,
os braços esticados nas laterais do corpo, o pescoço reto, a cabeça reta, olhos fechados naturalmente, sem fechar com força, os músculos do rosto soltos, descontraídos, os lábios ligeiramente entreabertos, maxilar solto, não fechado, solto, a língua apoiada ligeiramente no céu da boca, o corpo totalmente solto, procurando encontrar o maior conforto possível na postura. Essa postura, para algumas pessoas, pode ser incômoda. Praticamente, a tensão que sofre no pescoço pode incomodar bastante. Mas, em alguns casos, pode ser recomendado o uso, por exemplo, de um travesseiro. Um travesseiro bastante fofo, que não incomode nem eleve demais o nível da cabeça. Muito pelo contrário. Dessa forma, poderíamos levantar a cabeça ligeiramente do solo, para não ter o incômodo do contato da cabeça com o solo, e assim poderíamos ter o total conforto do corpo. Essa postura é também chamada de postura de cadáver, ou Shavasana, pelos yogas. É uma postura bastante confortável, fácil de ser obtida, já que qualquer lugar relativamente amplo permite essa possibilidade. As mãos devem estar totalmente soltas, nem viradas para baixo, nem de lado, simplesmente colocadas, se possível, com as palmas para cima. A postura permite que a pessoa feche os olhos, solte o corpo totalmente e, pela gravidade, os músculos procurem uma posição melhor, descansada. Quando este relaxamento é realizado, normalmente ocorre que a pessoa pode pegar no sono, já que ao longo da orientação da fita pré-gravada ou da orientação do próprio instrutor, é comum que certas pessoas durmam ao longo do exercício. Mas, de qualquer maneira, no momento em que o instrutor ou operador chame para acordar ou retorne à posição de vigília, automaticamente a pessoa voltará do sono. Isto aqui não é nenhum problema, muito pelo contrário. Algumas pessoas conseguem ingressar em estado de relaxamento muito mais profundos que o normal. Consequentemente, perdem o estado de consciência. Isto aqui não é de se preocupar, muito pelo contrário. Pessoas têm condições de penetrar em estados de relaxamento muito mais profundos, ao ponto praticamente de entrar em estados de total inconsciência. Praticamente estariam dormindo. Somente que será incômodo se a pessoa vier roncar. Aí realmente teremos que acordá-lo. Mas esta postura é a mais aconselhada para um relaxamento profundo. Teoricamente, é nesses estados, é nesse tipo de posturas, que os estados de relaxamento conseguem ser obtidos com maior facilidade. Muito bem. Volta à posição sentado, por favor. Existem posições também de relaxamento em que as pessoas, por falta de oportunidade e tempo, não conseguiriam se deitar, já que principalmente o local não permitiria essa postura. Há pessoas que podem fazer o relaxamento em posição de semiloto. Vira cá para aqui. A posição de semiloto é exatamente esta. Temos as pernas cruzadas, as palmas ficariam em cima dos joelhos, erguidas para cima. Mas o relaxamento, na verdade, seria realizado de uma outra maneira. Teríamos que procurar um apoio para a coluna, de preferência. Assim, automaticamente a coluna ficaria apoiada e no estado de relaxamento não haveria tensão para a coluna. Então, em seguida, vamos passar a mostrar nitidamente como essa postura pode ser melhor aproveitada. E, por exemplo, vemos já a postura praticamente que quase pronta para o início de um relaxamento em postura semiloto. A pessoa teria que colocar as pernas cruzadas, palmas uma em cima da outra, com polegares se tocando. Segundo algumas tendências orientalistas, a mulher deveria colocar a palma direita embaixo e a esquerda em cima. Porém, não achamos que isso seja, na verdade, totalmente necessário. O tronco precisaria estar reto,
as costas apoiadas em algum tipo de móvel ou inclusive contra a parede, o pescoço ereto, e automaticamente manteríamos os comentários anteriores: lábios ligeiramente entreabertos, olhos fechados naturalmente, músculos do rosto soltos, maxilar solto, língua ligeiramente apoiada no céu da boca. Esta seria a postura ideal para um relaxamento rápido. Está certo que há pessoas que têm problemas no que se refere às pernas, adormecimento, incômodo na flexão, já que não tem prática e consequentemente há tempo não fazem exercício, ou também por problemas de gordura, onde a flexão não permite que aconteça tranquilamente, forçando demais a circulação. Então o adormecimento das pernas acaba sendo um empecilho de um incômodo. Então é conveniente que a pessoa descubra que postura lhe será mais adequada, se preferentemente deitado ou esta aqui. Uma outra postura também para relaxamentos será sentado. Vamos observar então qual seria a postura ideal para fazer um relaxamento sentado. As pernas soltas, esticadas dentro do possível, tronco reto, palmas das mãos uma em cima da outra. A pessoa, quando faz o relaxamento, deve se posicionar de maneira em que nenhuma parte do corpo seja exigida demais. Muito pelo contrário, o corpo precisará estar solto e todas suas partes também livres de qualquer tipo de tensão ou exigência, porque somente assim será possível obter um bom relaxamento. O tronco reto é importante, já que, não se encontrando numa posição adequada, haverá exigência por parte da coluna, provocando dores. O pescoço vai incomodar e, consequentemente, o corpo também não conseguirá se relaxar. E, muito pelo contrário, os músculos ficarão muito mais tensos afinal. É importante que no relaxamento todos os elementos vinculados à postura, à posição dos músculos, dos membros, da cabeça, o pescoço, sejam bem considerados, porque o relaxamento não consiste única e exclusivamente da orientação ou da música de fundo. Estes são elementos que colaboram para o exercício e para seu resultado. Não havendo uma boa postura, dificilmente haverá um bom relaxamento. Desse tipo, como vocês estão observando, acabam complicando tremendamente um relaxamento. Embora pareça ser altamente confortável, não é. Ao longo, um relaxamento dura em torno de 15 a 30 minutos. Uma postura desse tipo acaba comprometendo o exercício. Os braços, ao longo, acabarão exigindo a musculatura e, consequentemente, provocarão dor. Haverá uma tensão. A gravidade será responsável pelo incômodo. As pernas cruzadas deste jeito também provocarão tensão, consequentemente, dor. A pessoa terá que se mexer durante o exercício para procurar uma outra postura, já que a fricção que existe entre os membros, por exemplo, nos pés, acabará incomodando. A circulação será também interrompida, provocando incômodo por parte da pessoa. Então, o exercício ao longo será totalmente interrompido pela mudança constante de postura para sentir-se mais confortável. É importante que se considere que, tanto na posição de deitado, na posição de semiloto, na posição de sentado, não existe exigência por parte dos músculos, porque obrigatoriamente motivará a pessoa a procurar novas posturas. Isso acabará incomodando e quebrando todo o processo de relaxamento. É importante que, todo o tempo, o relaxamento seja levado numa continuidade, já que para obter um excelente resultado tem que criar-se um clima, haver uma participação e tudo haver se preparado anteriormente de acordo com as exigências para atingir uma satisfação plena no resultado final. Bom, tudo isso aqui que nós mostramos, na verdade, tem por objetivo ilustrar como deve ser executado um bom relaxamento. Existem inúmeras técnicas, inúmeras posturas de diferentes disciplinas, diferentes orientações. Esta aqui visa praticamente, de forma simplificada, dar uma orientação prática de como fazer um relaxamento eficiente. Haverão outras que provavelmente vocês poderão incorporar dentro do trabalho do dia a dia, aprendido, obtido por uma relação com outras disciplinas, com outros tipos de grupos e com outras atividades. Como falei anteriormente, é importante que considere que tudo isso pode ser aproveitado.
Nós não temos um esquema rígido de trabalho e muito menos pretendemos ser donos de um procedimento ideal. Não existe. Existem vários procedimentos, todos eles úteis, todos eles interessantes, que poderão ser aproveitados maravilhosamente para o bom desempenho do grupo. Esse trabalho em particular, que nós acabamos de apresentar, visa simplesmente facilitar o seu trabalho dentro do dia a dia. Como falo, haverão outras oportunidades e, consequentemente, terão a chance de poder incorporar novas técnicas, experimentar novas técnicas, utilizar novas técnicas e, inclusive, solicitamos que, havendo este tipo de incorporação, havendo este tipo de trabalho, obtendo novas técnicas, aprendendo novas técnicas, troquem estas ideias com outros grupos, inclusive com os seus instrutores. Será interessante incorporar dentro do trabalho e dentro da relação com outros grupos novas técnicas que venham facilitar um bom relaxamento. Sem mais, então, por um momento, ficamos agora